slides. Do começo. Tu sabe também? Aqui. Executar. Bem, André, todos que estão aí, já vi que tem bastante gente. A gente veio aqui falar hoje sobre... Estão me escutando bem? O áudio está bom. A gente vai falar aqui sobre o joanete, né? O Hallux valgus. E eu vou fazer uma abordagem ampla sobre o tema. Eu prometi a você que ia falar de Hallux valgus percutâneo, a gente vai falar bastante, mas eu vou falar também sobre a patologia em si, né? Então, é uma deformidade complexa do primeiro raio e ela é frequentemente acompanhada por deformidades dos dedos menores. 2 a 4% da população tem joanete. As mulheres, uma proporção de 9:1 em relação aos homens, e é mais comum acima de 50 anos. Hereditariedade é importante, 68% dos casos tem histórico familiar. Tem associação com o uso de sapatos com camada anterior estreita. E o homem, quando ele é acometido, ele é mais cedo acometido. E geralmente são Hallux valgus até mais graves em relação às das mulheres. E não tem muita relação com os calçados. E realmente nos homens, os resultados cirúrgicos, não sei por que, são piores. Os fatores intrínsecos do Hallux valgus, né? Você tem a avaliar uma hipermobilidade do primeiro raio, isso é importantíssimo, e tem muita... a etiologia do Hallux valgus tem muito a ver com isso. Os pés planos também, uma coisa leva a outra. Quem tem pé plano, piora o joanete, quem tem joanete, piora o pé plano. O formato arredondado da cabeça do primeiro meta, então aquele ângulo da cabeça do primeiro meta deve ser sempre avaliado, que é um fator até de recidível depois da cirurgia. O desvio em valgo da cabeça do primeiro meta, que é o que causa, e o formato da falange proximal também. A falange proximal, às vezes, tem uma deformidade em valgo. E a característica da cápsula articular medial. A cápsula articular medial, às vezes, tem uma frouxidão. As patologias sistêmicas também, como doença do colágeno, como artrite reumatoide, lúpus, também essas patologias podem causar até as hiperfroxidão ligamentar, Ehlers-Danlos. Então, isso junto com o joanete realmente piora o joanete. Como é que acontece o joanete? Como é que é essa fisiopatologia dessa doença? Dessa deformidade que a gente tem no chamado Hallux valgus. O valgo, ele é progressivo na metatarso falangiana. Então, mais de 30% a 30%, quando tem mais de 30 a 35 graus dessa deformidade metatarso falangiana, aí começa a acontecer uma pronação do hallux. E o abdutor, ele torna-se plantar. O músculo abdutor do hallux, ele vai para baixo, ele fica na região plantar. E a única estrutura medial que fica ali segurando é a cápsula. E a cápsula não consegue segurar e a cabeça do meta vai empurrando e deformando essa cápsula. O adutor do hallux, ele passa a valgizar o hallux, ele fica contraturado e ele começa a trazer o dedo para a região, valgizando o dedo. E não tem oposição, porque o abdutor está a plantar. E aí começa a ocorrer o alongamento da cápsula medial. A cápsula medial começa a ficar larga. Isso permitindo uma medialização da cabeça do meta em relação aos sesamoides. Na cabeça do metatarso, vocês estão vendo na figura aí, como os sesamoides começam a luxar, né? Os músculos flexores curto e longo e o extensor longo, eles aumentam o movimento do valgismo do hallux. Então, aí, nessa figura está bem caracterizado aí todos os músculos e os sesamoides, como o que acontece com os sesamoides. Então, acontece uma pressão na crista entre os sesamoides que vão levando ao achatamento desses ossos. E aí, essa pressão permite o quê? Um deslocamento do sesamoide lateral para o primeiro espaço intermetatarso. Aí você vê nessa figura exatamente o que acontece. Ó. O sesamoide lateral ali, ele está fora do sulco dele, ele vai para o espaço intermetatarsiano. Certo? E aí, o que acontece? No estado
final, uma menor carga no primeiro metatarso e uma sobrecarga nos metatarsos laterais. Então, aumenta uma chance de metatarsalgia e transferência, né, que acontece muito com aquelas calosidades plantares e até fratura de estresse do segundo metatarso, que é muito frequente no hálux valgus. O quadro clínico, o que é que você tem? O que é que o paciente sente quem tem o joanete? Ele tem uma deformidade estética, às vezes dói, às vezes não dói, mas quando dói, dói bastante, até para atividades pequenas, discretas, e com uso de calçados fechados é que dói mesmo. E tem paciente que tem dor até sem sapato. Tem dor, a dor pode ser assim só no búnio ali, ou pode ser difusa em todo o dedo, em todo o hálux, né? E a deformidade dos outros dedos tem que ser avaliada, porque é muito frequente essa deformidade dos outros dedos em garra e calosidades dolorosas, principalmente no dorso dos dedos ali, dos dedos vizinhos. Então, aqui a gente vê esse testezinho de McBride, a gente testa se o hálux reduz. Quando o hálux reduz, na hora que você faz esse movimento aí, você vê que ele reduz, isso é um bom sinal de que você vai conseguir uma correção mais fácil. Você pode testar também aqui a hipermobilidade do primeiro raio. Isso é muito difícil de avaliar, quantos graus, se até 30 graus, se tem um gap, porque isso é tudo no olho e no tato, né? Você vai sentir que tem uma hipermobilidade ali, mas não é um exame assim, com o tempo, com a experiência, você realiza. Essa teste da hipermobilidade que tem que ser sempre avaliado na hora que está avaliando um joanete. Essa hipermobilidade, ela vai determinar, às vezes, que tipo de cirurgia você vai fazer. E aqui é o teste da gaveta metatarsofalangiana. É muito difícil ter uma instabilidade metatarsofalangiana. Só em altos ólogos mais graves, que realmente a cápsula está muito, muito deteriorada e a placa plantar, às vezes, também. Quando o primeiro meta está muito mergulhado ali, ele rompe a placa plantar e aí faz um tuf-tui aí, pode acontecer, mas não é muito frequente. E esse teste da compressão lateral, você testa se o paciente está tendo bursites aí intermetatarsianas e processos inflamatórios dos espaços intermetatarsianos. É importante testar e fazer esse teste de compressão aí, lateral. O que é que você vai pedir para um paciente? O paciente chegou no consultório, você vai pedir que exame? Você vai pedir uma radiografia. Uma radiografia em AP com carga sempre, perfil com carga, oblíqua e um axial dos sesamoides. Desculpa. Então, aqui está os ângulos. Esses ângulos são traçados, mas existe uma escola que traça ângulo e existe uma escola que traça ângulo. Então, está aqui, ó, o normal até 15 graus, o metatarsofalangiano, o intermetatarsiano até 9 graus. Todos os dois aqui estão aumentados, né? São pacientes com hálux valgus, esses dois aqui. E aí você traça também o ângulo interfalangiano, que é normal até 10 graus. E o ângulo articular metatarsial distal, que é importante mais, que foi descrito por Coughlin, Michael Coughlin, ele é normal entre 10 e 15 graus, tá? Quanto maior esse ângulo, mais chance do paciente ter recidivas, a cabeça, esse ângulo, quanto maior, pior. Então, tem essa classificação antiga, conhecida, que a gente usa, vamos dizer assim, é quase um protocolo e dos algoritmos para tratar os valvos, o normal, o leve, o moderado e o grave. Então, quando o ângulo metatarsofalangiano é menor do que 15, entre 15 e 19, entre 20 e 39 e acima de 40. É normal, leve, moderado e grave. E o ângulo intermetatarsiano, que quando normal, abaixo de 9, entre 9 e 11 ele é leve, 12, 15 moderado e acima de 16 é grave. O sesamoide, a posição do sesamoide, a luxação dele, ele no leve ele tem 49% de luxação, no moderado 50 a 74% do sesamoide está luxado, o fibular, né? O sesamoide lateral, e no grave 75% de luxação ele está 75% luxado. Então, essa classificação é uma classificação simples que a gente usa quem traça ângulo, né? Mas, assim, na verdade, o hálux valgus é muito no olho. Você já sabe, mais ou menos, quando você pega um paciente, quantos graus tem ali, se ele é leve, se ele é moderado, se ele é grave. Pela radiografia, você já tem essa noção. Você pode até traçar o ângulo, mas você, com experiência, você já sabe, mais ou menos, se ele é leve, se ele é moderado, se é grave. O tratamento. Quando você inicia, geralmente, conservador, vai mudar o calçado e sabe que não vai corrigir, né? E esses aparelhinhos, essas órteses, não adianta.
vai fazer um analgésico antes de o paciente ser submetido a uma cirurgia, vai fazer uma fisioterapia, se quiser dar um conforto, o paciente às vezes não pode se operar, não tem condição clínica, e muda um sapato, coloca um sapato com a câmara anterior ampla, e às vezes você tem que tratar conservador porque o paciente não tem condição de cirurgia. Mas o tratamento é cirúrgico, né? E tem que manejar essa expectativa, isso é importante, e a frustração do paciente em relação a essa deformidade e ao uso de calçados. Tem paciente que realmente não quer deixar de usar o sapato fechado, somente as mulheres. Então, tem paciente que está sentindo dor, é só estético. Então, a gente tem que manejar muito essa parte no consultório de frustração e a expectativa, porque o paciente está querendo operar o joanete. O tratamento cirúrgico. Antes da cirurgia, sempre avaliar o que é que o paciente quer. O que é que ele quer? Estética, dor, o que é que ele quer ali? Ele quer usar um calçado, ele está querendo fazer atividades que não tenha dor mais. E tem que avaliar a morfologia do dedo, do hálux, certo? Exatamente o que é que está acontecendo ali, se ele está pronado, se ele tem um hálux valgus interfalangiano. Examinado o paciente, tem que ser bem examinado, não pode um hálux valgus, você não precisa ter que botar a mão no dedo dele, fazer todas essas manobras que a gente falou anteriormente. Avaliar os dedos menores, se ele tem, por exemplo, o segundo dedo principalmente, se ele tem uma deformidade no segundo dedo, que é o mais frequente. E olhar sempre a região plantar, se tem calosidade, se tem metatarsalgias. Então, um paciente tem que ser muito avaliado, conversar muito com esse paciente. O hálux tem que ver se tem uma pronação, ver a amplitude de movimento, ele pode ter um hálux rígidos. É muito frequente um paciente com hálux valgus ser diagnosticado errado. Ele não tem o hálux valgus, ele tem hálux rígido, e às vezes ele tem as duas coisas. E sentir a sensibilidade dorsal ali, porque o paciente pode ter uma rigidez com um hálux rígido e você está operando um joanete por um hálux rígido. O tabagista tem que ser levado em consideração, porque a cicatrização afeta bastante a parte circulatória. O peso do paciente, que aí vai determinar quanto tempo ele vai poder fazer a recuperação, a reabilitação muda às vezes de acordo com o peso do paciente. A idade também, a qualidade óssea do paciente, a gente muda tudo na cirurgia de acordo com a qualidade óssea. E se é homem, se é mulher, que tipo de sapato vai usar, e se ele tem uma hipermobilidade articular, isso é importantíssimo. O paciente com hipermobilidade articular, ele realmente não tem a mesma evolução, e a gente, às vezes, tem que fazer cirurgias maiores e mais seguras, vamos dizer assim, do ponto de vista cirúrgico, esses pacientes com hipermobilidade. Então, é uma patologia que tem que ser muito bem avaliada do paciente, não é só olhar uma radiografia e dizer que tem que operar, tem que avaliar tudo isso aí. Então, o que é que você vai olhar no parâmetro radiográfico? Chegou um paciente, pediu a radiografia, que a gente já sabe como pedir, né? Chegou o raio-x. Você vai ter que ver se ele tem mesmo o valgo do hálux, se o primeiro metatarsiano está em varo, que vai estar, se ele tiver o joanete, se o hálux dele está pronado, se tem hálux valgus interfalangiano, se ele tem um artrite da primeira metatarsofalangiana, que às vezes já tem uma artrose ali. O primeiro meta, você tem que ver se é aquele pé egípcio com o primeiro meta longo em relação aos demais, ou se é um pé grego. A mobilidade excessiva ali, se é muito oblíquo aquela articulação primeiro metatarso cuneiforme, que é uma das causas da hipermobilidade ali, é aquela obliquidade daquela articulação primeiro metatarso cuneiforme. E ver a eminência medial, como é que está o búnio ali dele, se a cápsula está muito espessa, se ele tem uma saliência muito grande ali, que você vai ter que ver se você vai ressecar, o quanto vai ressecar de saliência ali medial. Se precisa ou não. Tem paciente que não precisa ser ressecado. E a localização dos sesamoides, no axial dos sesamoides, você pode ver. Tem paciente que a gente precisa fazer até tomografia para detectar exatamente a posição dos sesamoides, se tem alguma sesamoidite, uma necrose sesamoide, que às vezes os sesamoides são muito sacrificados, eles estão praticamente aderidos ali. Então, quando a gente opera, a gente tem que soltar os sesamoides em alguns casos. O metatarso adulto, é importante saber se o segundo, terceiro e o quarto são adultos, porque se você tiver metatarso adulto, tem que corrigir. Não adianta operar o joanete e deixar os metatarsos adultos, porque vai recidivar, é muito grande o índice de recidiva. Então, tem que fazer as osteotomias dos metatarsos vizinhos e observar também a largura do primeiro meta. Isso é importante. E os pequenos dedos, saber se eles têm deformidades, né? Em garra para corrigir também a deformidade. Então,
Isso tudo a gente consegue ver na radiografia. Agora vamos chegar na cirurgia. Como é que você... Pessoal, se vocês quiserem interromper para fazer alguma pergunta, ou a gente pode guardar as perguntas para o final também. A gente vai observando aí se vocês estão perguntando para ir respondendo. Vocês vão observando as perguntas aí. Então, o tratamento cirúrgico. Procedimento de partes moles, que a gente pode fazer osteotomias, que a gente geralmente faz, as distais, as diafisárias, proximais, na falange e, às vezes, até no cuneiforme, que é muito raro precisar. E as artrodeses também, que se pode fazer tanto metatarsofalangiana como a de Alapidos, que é a da cunha com o primeiro metatarso. Ressecções artroplásticas é muito raro se fazer. Antigamente se fazia cirurgia de Keller, cirurgia que não deu bom resultado, e a gente realmente foi abandonado essa cirurgia. Eu nem cheguei a pegar esse tipo de procedimento, que é o Keller. Então, o que se faz muito hoje é a osteotomia mesmo. Então, agora eu vou mostrar a vocês as técnicas por via aberta. A gente não vai falar da percutânea agora, eu vou deixar para o final da aula, do meio para o fim, aí, a técnica percutânea, que é o que todo mundo quer saber. Mas aqui a técnica via aberta, que hoje a gente faz muito pouco, né? Então, tem as osteotomias distais, são as mais frequentes. Elas são utilizadas nos casos mais leves e moderados, certo? Ela tem um poder de correção não tão grande do eixo, do primeiro metatarso, e tem mais de 100 técnicas descritas para esse tipo de patologia. E são indicadas para pacientes geralmente mais jovens, tá? Um ângulo de Golgi menor do que 40, não pode ser um algo realmente grave. O intermetatarsiano menor do que 20, então tem que ser um moderado, leve para moderado, para fazer essas ostomias distais. E elas são contraindicadas quando você tem uma vascularização ruim, quando tem uma neuropatia, e quando tem um primeiro metatarso muito fino, que é perigoso você fazer uma ostomia distal e fazer uma necrose de cabeça. A artrose da primeira metatarsofalangiana também é contraindicado, porque aí o indicado seria a artrodese. E se tiver uma instabilidade grande, tarso-metatarso, a ostomia distal ela pode falhar. E aí é melhor fazer uma artrodese de Lapidus. Então, as complicações estão aí descritas: necrose da cabeça, recorrência da deformidade, e a gente vai... E a pseudartrose também pode acontecer, é raro, mas a pseudartrose é uma complicação também. Tá aí a osteotomia distal. Essa é uma osteotomia muito antiga, quase a gente não faz mais. Osteotomia de Mitchell, osteotomia ali de distal aí da cabeça, com deslizamento. Mas aí ela não tem a mesma segurança da outra e ela encurta muito. Você pode ver como o primeiro metatarso encurtou. Essa ostomia de Mitchell ela deu muita sobrecarga no segundo meta e aí não usa muito mais ela. Então, aqui é a Chevron. A Chevron é uma ostomia que foi usada, eu fiz muito Chevron, então a gente fez isso e se faz ainda muito aberta, né? Você abre a cápsula ali, faz uma osteotomia, tira a isostose, faz a isostectomia e faz a ostomia em V. É um Chevron mesmo, é o Chevron daquele do posto de gasolina Chevron, que esse nome é por causa disso aí, da rede de combustível, né, americana. Então, o SCARF é uma osteotomia diafisária, ela é uma osteotomia perigosa, de risco, porque é uma osteotomia que você faz uma incisão grande na pele aí, você vê aí, você coloca 2 parafusos, você corta o osso nesse sentido, isso tem um risco grande de fratura. A osteotomia, assim, realmente, já fiz algumas, mas a SCARF é uma osteotomia perigosa, principalmente a paciente mais idoso, a gente fica muito receoso aí de osso fininho, osso com muita osteoporose, perigoso. Mas é uma osteotomia que dá um poder de correção muito bom. Então, ela, depois com uma curva de aprendizado boa, você tem um sucesso muito grande. Tem gente que só faz SCARF, até hoje aberta, né? Estou falando das técnicas abertas, né? O Ludloff é uma osteotomia também de risco, é uma osteotomia ali mais na diáfise, mas ela é uma osteotomia de... Você roda o meta no eixo dele mesmo, né? Você faz a osteotomia ali, no dorso do meta, dá para ver bem na foto aí como é que funciona. Ele translada no eixo dele mesmo. E você fixa também. Também é uma osteotomia difícil de fazer, muito difícil de fazer e com riscos também de fratura.
As proximais, elas estão muito em desuso. Essas ostomia foram muito realizadas. Você vê que o joanete é uma patologia que tem muitas técnicas. Toda cirurgia que tem, toda patologia que tem muita técnica é porque é difícil achar a técnica certa, né? Então, elas evoluíram. O chevron proximal, do mesmo jeito que você faz o chevron distal, você faz também proximal, fixa com parafuso, e a correção também. Mas essas osteotomias têm que ter muita experiência. Eu fiz muita osteotomia proximal antes de começar a fazer percutânea, e apanha muito, se apanha muito, porque o custo de aprendizado é muito alta, mas depois é que você pega o macete, ela dá um resultado muito bom. Mas as complicações e as indicações são restritas. O problema é indicar ela para o hálux valgus errado. Então, ela pode ser uma ostomia crescente, onde você faz ela cupuliforme, geralmente, e você roda o metatarso e ele realmente vai para o lugar ali, se fixa. Ela pode ser de base de subtração ou de adição. A adição, você coloca a exostose ali, que você tira do bune ali, da cabeça do primeiro metro, e coloca ali e faz uma adição. Quando você faz a ostomia de adição, geralmente o primeiro metro ele alonga. Quando você faz a ostomia de subtração ali, lateral, como está descrito aí, dá para ver a subtração ali, ele encurta. Então, se você tiver um meta curto, você não deve fazer uma ostomia de subtração, porque ele vai encurtar mais ainda. Se você tiver um meta que você não vai ter problema, você pode fazer a subtração. Mas se você quiser alongar o meta for muito curto, é melhor você fazer a de adição. A ostomia da falange, uma ostomia tão conhecida, a de Aiken, ela pode ser feita em várias regiões da falange. Se a deformidade for muito grande, e você pode fazer, você traça o ângulo entre a falange distal e a proximal, e você, nesse ângulo, você vai determinar exatamente o local da osteotomia. Você faz o ângulo entre as duas falanges. Aí vamos para a artrodese. A Lapidus é muito indicada naquela hiperfrouxidão dessa articulação tarso-metatarsiana, ali da primeira cunha. Paciente que tem essa obliquidade aí grande nessa articulação, com hipermobilidade, e hálux valgus mais graves. Então, é uma cirurgia com muita segurança. É uma artrodese, é uma cirurgia que você realmente sacrifica aquela articulação, mas ela, em termos de recidiva, é muito raro uma recidiva com a artrodese de Lapidus. Então, a cirurgia realmente com resultado do bom, eu gosto muito dela, fiz muito, e assim, hoje em dia a gente consegue, com as percutâneas, substituir, mas de vez em quando tem que fazer ainda um Lapidus para determinados pacientes. Tá aí a fixação, você vê a correção como é boa. A gente coloca, às vezes, placa e parafusos. Não tem necessidade, às vezes, sempre de colocar placa. Você, com parafuso, você consegue segurar bem essa artrodese. Dependendo da hiperfrouxidão, você coloca mais material de síntese. Tem trabalhos que mostram que 2 parafusos do cuneiforme para o meta, no sentido contrário, já resolve. Tem trabalhos que diz que não precisa de colocar o parafuso pegando o segundo meta. Mas com segurança, as pessoas sempre fixam com o segundo meta para evitar recidivas, realmente. Agora vamos para o que interessa na aula, que a gente falou tudo de joanete aí, por técnicas abertas, e o tratamento agora com técnicas minimamente invasivas. Então, isso aí é o objetivo da aula. E eu não podia falar de joanete sem falar da história do joanete e das técnicas abertas, que ainda são muito usadas. Então, com a minimamente invasiva e a cirurgia percutânea, as pessoas estão aprendendo a fazer. É uma técnica relativamente nova, que eu digo assim, de 30, 40 anos, mas no Brasil ela tem aí uns 15 a 20 anos só. Então, a gente tem vários ortopedistas do Brasil treinados já, e cada vez todo mundo se capacitando para fazer isso. Então, a técnica percutânea é um conjunto de técnicas, não é uma técnica só, realizada por incisões pontiformes que permitem fazer osteotomias. A gente consegue fazer a osteotomia que a gente fazia aberta, hoje em dia fazendo só pequenos furos e realizando aquelas exostectomias, capsulotomias, com bisturi pequeno, específico, e com fresas específicas. E minimiza a agressão aos tecidos moles, o paciente não tem aquelas complicações de pele e dor no pós-operatório, que tinham antes edemas. Então, a gente tem um pós-operatório muito mais seguro, né?
e uma satisfação muito grande dos pacientes por fazer uma cirurgia que eles têm uma recuperação muito mais rápida. O material é um material específico. Essa técnica foi desenvolvida por um colega chamado Dr. Isha, é um americano, e depois o Dr. Mariano Del Prado, um médico espanhol, ele conheceu a técnica, levou para a Europa e difundiu-se pela Europa há mais de 30 anos atrás, e ele foi o difusor dessa técnica, ele difundiu isso aí na Europa toda, e essa técnica hoje invadiu o mundo todo mundo, os americanos já estão fazendo há muito tempo já, não queriam aceitar no começo, mas hoje já fazem muito, e realmente o que se faz hoje é isso aí. Então, a gente tem esses bisturis, esses mini bisturis, tem essas fresas, que a gente descola o osso, solta o osso, como se fosse uma rugina, vamos dizer assim, percutânea, né? Essas fresas são minúsculas, elas entram pelos furinhos lá, e conseguem descolar o periósteo. E aqui são as fresas de corte, né? E de desbaste. Existem fresas específicas para cortar o osso, com esse motor aí, que é um motor de alto torque, certo? Os motores evoluíram, então esse motor aí é um motor que se usa no mundo todo quase, é um motor que a gente tem um torque muito bom, e a gente regula o torque aumentando de acordo com o osso do paciente, se aumenta o torque, diminui o torque e a velocidade também de rotação dessas fresas, né? Então, essas fresas são rotatórias e cortam o osso e também desbastam o osso. Então, tem hora que você precisa cortar o osso para fazer a osteotomia, tem hora que você precisa desbastar para diminuir a saliência óssea, as exostoses. Então, aqui, ó, vou falar de algumas técnicas, tá? Técnica de Aiken, é para corrigir aí o hallux valgus interfalangiano. A gente tem a tenotomia do adutor e a capsulotomia. A gente vai, abre a cápsula, cria um espaço entre a cápsula e o metatarso, e também entre a primeira falange, e a gente faz a osteotomia de Aiken e associado com a tenotomia do tendão adutor. O tendão adutor ele é tenotomizado. Percutaneamente também. Essa outra técnica é uma técnica do professor Bianchi, é um italiano, certo? E essa técnica do Bianchi e Percutânea Bianchi System, o PBS, ele desenvolveu, ele não fixa, ele não usa parafuso, ele faz essa osteotomia, que é uma osteotomia reprodutível, fácil, não faz a exostectomia, ele só faz a translação ali e na imobilização ele vai controlando depois até consolidar isso aí. Cirurgia bem rápida. Você pode ver que consolidou aqui do lado direito, você consegue ver a osteotomia já consolidada. Né? Os sesamoides bem posicionados ali, ó, embaixo da cabeça do meta, e a osteotomia consolidada. Essa osteotomia tripla é uma osteotomia para hallux valgus muito graves. E ela é uma osteotomia, não é que é perigosa, mas ela deve ser feita para quem tem uma curva de aprendizado maior. Pessoas que já fazem há muito tempo, pessoas que já têm experiência com cirurgia percutânea. Então, não é uma cirurgia que a gente recomenda para quem está começando a fazer. Essa cirurgia, a osteotomia, se faz a distal, a Reverdun Aicha, que é a cirurgia distal, faz a osteotomia de Aiken, da falange, e fazemos também a osteotomia proximal, e fixa ou não fixa. Algumas pessoas fixam, outras não. No caso aqui, de um lado fixado e do outro lado não fixado. Realmente, o ideal é fixar, porque, às vezes, isso fica tudo muito solto e pode haver uma queda da cabeça para a região plantar. Então, isso tem que ser controlado, o paciente tem que pisar logo, senão a cabeça pode ficar plantar, a cabeça do médico. Então, a cirurgia percutânea, o paciente tem que sair pisando, ele tem que sair usando a sandália de sola rígida, já com carga imediata. Então, temos aqui uma osteotomia mais antiga, foi uma das primeiras percutâneas que foram feitas, e o professor Giannini, na Itália, foi um difusor dessa osteotomia, ficou conhecido como ele começou a fazer isso aqui, ficou muito famoso. Ele fazia a cirurgia em 5 minutos, ele botava um reloginho, no congresso aqui, que ele veio há 20 anos atrás, ele veio aqui no Brasil, ele mostrou essa cirurgia, ele botou um despertador, e ele fez a cirurgia em 5 minutos lá na frente da gente, no cadáver, no congresso. E revolucionou na época, mas hoje já não se faz mais, porque essa daí ela tem uma incisão, você tem que abrir um pouco
ela não é com furinho. Você tem que fazer um mini open aí para você colocar uma serra, fazer a translação e depois passar um fio de Kirchner, aí, como está mostrando no dedo. Fica com aquele fio para o lado de fora do dedo, passa aí. E para altos valores graves, ele não é bom, não é bem indicado. Mas ele corrigiu muito. Aqui em Recife, o pessoal fez muito, eu não fiz, não. Mas teve colega que usou muito no serviço público, que facilita a cirurgia rápida e para altos valores leves. Para altos valores graves, não é indicado. O Reverdan Isha foi a cirurgia inicial. O doutor Isha, ele não é médico, ele é um podiatra americano e ele que inventou tudo da cirurgia percutânea. Ele que inventou depois os ortopedistas europeus, franceses e espanhóis, que difundiram para o mundo todo aí, né? O Joël Bernard, o francês, o Mariano Del Prado e outros cirurgiões europeus. Então tá aí, o Reverdan H é uma cirurgia um pouco mais perigosa, que ela é intracapsular, certo? Então você faz a exostectomia do bônio, você faz a osteotomia distal e você solta o tendão adutor. Tem um índice de correção boa para altos valores mais leves. Aí tem outras técnicas, né? Tem o Chevron Perc aqui, que é uma osteotomia extracapsular, é um chevron percutâneo extracapsular com fixação. Tá bem. O chevron percutâneo é isso aí, ó. Tá, então, ele pode ser feito tanto intracapsular ou extracapsular. O PECO, por exemplo, ele é um chevron intracapsular. É uma cirurgia de risco maior, que realmente pouca gente faz, ela não é muito utilizada, não, porque o risco é muito grande e a gente tem técnicas mais seguras. Mas eu estou mostrando a vocês tudo que se faz, as pessoas foram inventando, depois que surgiu a percutânea, cada um quer fazer do seu jeito, então foram surgindo várias maneiras de corrigir, em várias regiões do metatarso, foram feitas essas osteotomias, intracapsulares, extracapsulares, por exemplo, e depois foram aparecendo as técnicas de rotação do primeiro método, porque depois de um tempo, os chilenos, dois ortopedistas chilenos, irmãos, eles do hálux valgus é decorrente de uma pronação do metatarso. Então, essa pronação do metatarso ainda é polêmico isso, tem gente que diz que não é, e gente diz que é, e não aceita essa pronação, mas a gente vê realmente que tem fundamento. E esse aparelhinho aí, ele corrige a pronação. Você vê que zera ali, ó. Embaixo está zerado. Você coloca um fio, coloca outro fio, aí você corrige a pronação rodando, né, o metatarso, antes de você fixar. Aí você vê aí que ele fixou depois, ó, mas antes de fixar, ele zerou para depois fixar. Então, essa correção deixa o metatarso com a sesamose embaixo da cabeça do metatarso. E a osteotomia de base percutânea, ela é feita, mas não tão indicada. E são poucos cirurgiões que realmente têm habilidade para fazer a osteotomia de base. Então, as osteomias distais, elas são mais indicadas. Mas a gente tem que citar aqui que existe também essa correção para uma osteotomia de base, percutânea, né? O lapídeo percutâneo, ele é uma cirurgia. O lapídeo percutâneo é uma cirurgia reprodutível, também curva de aprendizado um pouco maior, certo? Tem umas complicações maiores, sim. Pode ter uma pseudartrose, tem que ser fixado, bem fixado. Você pode ver aí, está com 3 parafusos, e tem um índice de correção muito bom para altos valgos graves. Então, a gente consegue já fazer o lapídeo hoje percutaneamente. Veja, paciente com artrose metatarsofalangiana, com hálux valgus com artrose e hálux valgus graves, às vezes, é indicada a artrodese metatarsofalangiana. Então, tem paciente que passou tanto tempo com hálux valgus que ele luxou a articulação, deformou e precisa realmente corrigir. A gente evita muito fazer isso, mas tem casos que realmente você não tem cartilagem mais, você tem uma luxação há muito tempo e o paciente tem muita dor e muita artrose, tem que artrodesar. E você pode fazer isso percutaneamente. Esses 2 pontos de via de acesso aí que a gente mostra, nesses 2 pontinhos aí, com uma fresa, você coloca lá, faz a... Então, são 2 furinhos e coloca 2 parafusos percutaneamente. Sucesso maravilhoso. Cirurgia
muito indicada para esse tipo de patologia com grande sucesso. Então, as indicações depende da classificação do hálux valgus, do grau da deformidade, se você tem úlcera, tem acometimento de partes moles, se tem dor ali na exostose medial e se tem metatarsalgia de transferência ou não, para você saber o que é que você vai fazer. Às vezes você tem que fazer cirurgias nos metatarsos vizinhos. Eu não vou citar hoje aqui as cirurgias de metatarsos vizinhos e nem deformidade dos dedos, porque seria um capítulo à parte, né? Mas são cirurgias que a gente faz junto com a do joanete. Quando você tem a deformidade dos dedos e metatarsalgias, tem que corrigir também, senão o paciente vai sair sem a dor do joanete, mas vai continuar com a dor do resto do pé. Então, o planejamento pré-operatório com radiografia AP do pé com carga, e você vai avaliar o quê? A translação necessária para você posicionar a cabeça no sesamoide. Você, na radiografia, você já sabe o quanto você vai ter que transladar de cabeça ali. E o quanto você precisa transladar da cabeça. Esses ângulos todos podem ser traçados, certo? E em alguns casos a gente tem que traçar. Em casos graves, então exige grandes deslocamentos da cabeça, certo? Aí você tem que deslocar até 100% da cabeça em relação ao fragmento proximal. Vou mostrar alguns casos aí com deslocamentos bem grandes. E podem acarretar até uma grande instabilidade da osteotomia. A fixação com 2 parafusos torna muito estável aquela osteotomia. A escola espanhola do Mariano ele não fixa, a escola dos franceses e dos americanos fixa. Hoje em dia a gente fixa, quase todo mundo fixa as osteotomias. Os marianistas, que a gente chama, eles não fixam. E não quer dizer que todas as duas podem ser feitas com fixação e dependendo do treinamento e da opção do cirurgião. A tenotomia do adutor curto do hálux, a gente quase sempre faz, dependendo do caso, tem que avaliar no transoperatório se precisa ou não. E os casos graves, a gente sempre usa o parafuso 4.0, certo? Fixando 3 corticais ali, a cortical medial, a lateral e a cabeça do meta. Então, pega 3, ele fica com uma estabilidade muito grande. A construção fica bem robusta. E o parafuso distal, ele tem uma função antirrotatória. E a fixação da ostomia de Eich, ela é polêmica. Tem gente que fixa o Eich, gente que não fixa. Eu prefiro fixar, porque eu acho que você pode fazer uma fisioterapia mais precoce, você tem uma menor incidência de recidiva ali do Eich, do hálux valgus. Então, você deixa do jeito que você quer, na hora que o paciente já sai da sala de cirurgia, do jeito que vai ficar, já fixado. Não precisa corrigir isso no curativo, nem na esparadrapagem. O hálux valgus grave, a gente tem alguns artigos aí, agora vamos falar do hálux valgus grave, né? Que é o que a gente pega mais no consultório. São os graves, realmente é o que chega mais para mim. Então, tem vários artigos aqui, inclusive dos colegas aqui de Minas Gerais, falando do Chevron Wake, que é o MICA. MICA é minimamente invasiva de Chevron Wake. É uma cirurgia que a gente faz aqui, é a que eu faço mais, e acho que no Brasil todo é o que se faz mais. E a gente tem aqui os resultados. Nesse trabalho aí de Gustavo, aqui com os meninos de São Paulo e de Belo Horizonte, os colegas, eles viram assim realmente que tem uma segurança para fazer o MICA para o hálux valgus severo. Então, outro dia até falei sobre isso no congresso lá em Aracaju, e a gente falou, defendi essa teoria aí também. E aí o MICA é uma técnica realmente eficaz, tem uma baixa taxa de recorrência e é muito aceitável. Então, a gente está aqui mostrando a vocês, eu vou mostrar um videozinho aí, como é que se faz isso aqui, uma animaçãozinha aí. O MICA é isso aí, pessoal. Você vê aí exatamente como ele corta o ângulo, como translada, depois se fixa, fresa e coloca os parafusos. O 4.0 primeiro, pegando as 3 corticais, e depois o antirrotatório aqui, o parafuso 3.0. São parafusos de rosca total e parafusos chanfrados, para não ter saliência desse parafuso na entrada deles. Aqui é o Wake, cirurgia de Wake, se faz ostomia
que você não completa até a cortical lateral, e você faz isso e faz a fixação com parafuso 3.0 ou 2.7, dependendo do pé. Então, aqui a gente vai mostrar um videozinho, como é que a gente faz a exostectomia dessa região, essa pontinha de osso que fica. Então, a gente tira essa pontinha de osso que fica, essa saliência óssea, aí onde está a fresa, também tem que tirar isso aí, que isso fica incomodando na pele. Tem que, depois que você faz a fixação, tirar isso aí. Você nota que o parafuso é chanfrado, a cabeça dele, ele fica bem rente, ó. Olha aí que o parafuso está bem rente na cortical. Isso aqui é uma imobilização, vou mostrar a vocês um vídeo curto. O Dr. Bernard Meyer, um colega de Porto Alegre, me permitiu que eu mostrasse esse vídeo para vocês hoje, pedi permissão a ele. O Dr. Bernard, eu fui lá, passei um tempo com ele lá em Porto Alegre, e ele faz essa imobilização. Eu passei um pouco rápido aí, mas dá para ver como é que é feito. Quem quiser esse vídeo pode me pedir, eu tenho. Isso o próprio médico faz, ou às vezes o paciente, se for do interior, ele mesmo é orientado a fazer. E é assim que se faz, levando os dedos sempre para a região medial, deixando bem alinhado aí. Depois ele coloca uma faixa elástica para dar uma compressão para diminuir o edema no pé. Essa faixa tem uma importância grande para diminuir o edema, pode ser usada. Nem todo paciente também necessita, nem precisa disso aí, mas a gente tem um edema residual nesse paciente. Não é normal, porque é uma cirurgia com muitas osteotomias, principalmente quando se faz osteotomia de metatarsianos laterais. A gente tem um edema, o paciente é avisado que vai inchar durante um tempo. Essa cirurgia ela dá um edema durante alguns meses, porque está em consolidação, aqueles metatarsos, principalmente os segundo, terceiro e quarto, porque eles não são fixados. Então, tá aí como é que fica. Então, quais são os cuidados pós-operatórios? A gente tem que ter carga total logo de imediato. O paciente sai do hospital com a sandália, uma sandália chamada Augusta, uma sandália de sola rígida, que o paciente compra e já chega no hospital com essa sandália e já sai do hospital com a sandália. Essa que a gente chama de base rígida, né? Ele tem que pisar com essa sandália. A troca do curativo a gente faz semanalmente e com 3 semanas a gente tira os pontos. E aí, geralmente, ele vai para a fisioterapia depois de 3 semanas. Complicações nessa cirurgia acontecem no começo, na coisa de aprendizado, principalmente. Às vezes infecção, às vezes queimaduras ali por causa da fresa, lesão de nervo digital pode acontecer, distrofia simpática reflexa não é tão frequente, mas pode acontecer, consolidação viciosa de alguns metatarsos pode acontecer, recidivar deformidades pode acontecer, artrose depois de um tempo na articulação, e necrose avascular da cabeça, que é uma coisa que a gente teme muito, mas que, graças a Deus, não é muito frequente, que é uma tragédia, né? E conclusão dessa cirurgia, que tem bons resultados, o MICA, que eu estou falando, essa percutânea que a gente usa mais, ela tem uma boa funcionalidade, ela é minimamente invasiva, tem muito pouca complicação, desculpa, e tem resultados aceitáveis demais. O paciente fica muito satisfeito, é incrível como o paciente chega no consultório satisfeito. Quem faz essa cirurgia aí, que está aqui no grupo, que está assistindo a aula, sabe disso. E aqui a gente mostra para vocês novidades. É claro que as pessoas vão inventando coisa, né? Então, principalmente a indústria, né? Então, eu estou mostrando para vocês coisas que estão aparecendo. Fixação já com placa, então já tem essa plaquinha intramedular aí que se coloca. E vão aparecendo os aparelhos, principalmente os americanos vão fazendo e desenvolvendo, que eles têm mais facilidade lá na indústria de equipamentos e materiais.
Então, eu selecionei vários artigos. Quem quiser esses artigos, eu tenho à disposição de vocês. Mas hoje em dia já se publica muito. E o pessoal do Brasil está publicando muito. Você vê aí que Gustavo, Gabriel, eles publicaram junto com o pessoal da Peter Lam, que é um australiano, e o pessoal do Brasil está muito integrado na o Congresso Mundial de Percutânea. Foi o ano passado aqui no nosso país, no Rio de Janeiro, a gente teve um Congresso Mundial de Cirurgia Percutânea. E a gente tem já um know-how grande, um respeito grande no mundo todo. O brasileiro já, hoje em dia, já é respeitado, já é convidado para os congressos, para palestrar. E os artigos estão aí. Eu mostrando exatamente que essa minimamente invasiva do Chevron Ake, como ela tem um respaldo grande. Né? Então, a gente separou alguns, e até biocinética, né? Então, o paciente já fez estudo da biocinética mostrando que o joanete, fazendo estudo biocinético, mostrando que o joanete leva problemas no pé, principalmente no retropé. Então, algumas artroses subtalares, algumas deformidades em valgo são causadas por isso. Então, eu vou mostrar para vocês aqui um videozinho para vocês terem noção de como o joanete pode afetar o retropé lá. Ó. Você está vendo aqui, né? E aí você vê com o joanete o que, é que acontece lá no retropé do paciente. Ó, como ele deforma. Então, isso já está provado, já tem trabalhos mostrando, como eu mostrei a vocês aí, que o hálux valgus não é só a dorzinha que ele tem no joanete, ele pode comprometer o pé todo dele. Então, ele pode ter problemas já atrás do pé lá, ele pode ter artroses por causa de um simples joanete que poderia ser corrigido. Tem pacientes que demoram muitos anos para corrigir esse joanete. Eu vou agora mostrar uns casos clínicos nossos aqui de Recife, e são casos meus, eu queria mostrar a vocês, para vocês terem noção de como é que funciona essa cirurgia. Vou mostrar aqui. Aqui é um videozinho. O barulhinho que faz aí é chato mesmo. Esse barulho é só para mostrar o barulho da nossa canetinha, da nossa fresa. Então, a gente faz a osteotomia, tá vendo? É tudo no tato, é tudo olhando no intensificador de imagem, sentindo o tato, você não vê o osso. Então, essa é a grande dificuldade dessa coisa de aprendizado, de você não vê o que você está fazendo, você tem que ir no tato. No tato, na técnica, estudar, saber o que está fazendo, saber onde está e sentir a tridimensionalidade pelo seu tato. Então, tá aí, o passo a passo, né? A gente faz a translação, usa esse equipamentozinho aí que ajuda na translação da cabeça. Você vê que a cabeça, o sesamoide já está embaixo da cabeça ali, ó. O auxiliar sempre corrigindo a pronação. Você vê a mão do auxiliar, ele passa a cirurgia toda corrigindo a pronação, até a gente fazer a fixação. Então, ali, você vê que eu tenho um auxiliar segurando ali e o cirurgião passando os fios e fazendo a fixação. Uma cirurgia relativamente rápida, a gente quase não abre nada, então passa esses dois fios, ó, tá vendo? Depois a gente fresa e coloca esses dois parafusos aí. Quando precisa, a gente faz a ostomia de Aiken lá na falange. E agora eu vou mostrar aqui para vocês como é que funciona essa cirurgia.
Meia-noite. Meio-dia. Pronto, pessoal. Você vê ali que a gente é relativamente rápida a cirurgia, né? Ela não é, ela tem uma curva de aprendizado, realmente. Então, parece simples, mas realmente você tem que ter uma curva de aprendizado, fazer os cursos, aprender em cadáver. Então, depois eu vou te explicar a vocês como é que se aprende essa técnica aí. Esses são os casos assim que chega no consultório da gente, esse tipo de pé, né? Que aí tem muito cirurgião que diz a essa paciente, não, vá para casa e a senhora vai morrer assim mesmo, não opere isso não faça, não mexa não, né? Então, a maioria dos colegas antigamente diziam isso para os pacientes, né? E eles ficavam com os pés assim, porque evoluindo, isso vai evoluindo, né? A paciente essa devia ter 78 anos, uma senhora de 78 anos que só foi operar aos 78 anos, podia ter sido operada bem antes. E às vezes o paciente não quer, e às vezes é a família, e às vezes é os médicos que não indicam. Então, a gente tem isso aqui, ó. Disso saiu para isso, né? Esse é um pós-operatório imediato, tá com os pontos, tá com edema, tudo, isso não vai ficar assim, depois tira esses pontinhos, isso aí fica um pé bonito, arrumado, o paciente fica feliz, satisfeita, usa sapato, paciente esteticamente é a vaidade de uma paciente, né? Mesmo de 78 anos, e que a gente tem que respeitar isso tudo. Então, tá aí o raio-x, tá? Que a gente fez, aquela cirurgia que vocês viram lá, é uma cirurgia, o MICA, né? E nesse caso aí eu ainda fiz ostomias dos metatarsos que tinha que fazer aí, das falanges, fixamos. Então mexemos também na região lateral, na região lateral do pé. Então, esse é outro caso aqui, é uma paciente feminina de 54 anos. Essa paciente é diferente. Ela tem um pé reumático. Eu pensei em fazer uma artrodese metatarsofalangiana, mas desisti pela qualidade óssea dela. Então, ela não queria uma cirurgia muito agressiva. Para fazer uma artrodese metatarsofalangiana, eu teria que abrir isso aí. É paciente reumática, muito suprimida, mas não estava aguentando mais viver assim. Então, eu realmente arrisquei e a gente tem que operar, né? Tem que fazer, não pode sair e desistir dessa paciente. Então, a gente conseguiu essa correção. Essa paciente foi fixada com fio de quiche, né? Não tinha condições de botar parafuso. Eu tive que fazer milagre aí. E ela voltou a usar calçado. Você vê a diferença isso aí também é um pós-operatório imediato, né? Com os fios de quiche ainda. Depois esse pé ficou muito bom. Ela ficou muito satisfeita, essa paciente, porque a deformidade era muito grande. E realmente doía muito isso aí. Estava luxado, né? A cabeça dela, não sei se dá para notar aqui, ó. A cabeça estava totalmente luxada. E a gente conseguiu, ó, dá para ver agora que conseguiu colocar a cabeça dela. Vê agora, se vocês olharem aí do lado, a cabeça está bem encaixadinha na falange. E aqui você vê que a cabeça, ó, a cabeça como estava lá, luxada. E agora você vê a cabeça encaixada. Então, a gente conseguiu reduzir essa articulação. Então, aqui é um caso, o terceiro caso nosso, paciente feminina de 44 anos, um hálito sólogos moderado, né? A gente fez o MICA e vê o resultado maravilhoso que ficou. Ficou muito bonito esse pé, ficou um pé assim, realmente. Eu acho até que esse paciente não é daquele Recife, acho que eu operei ele lá em Mossoró com a doutora Nayara. Foi esse paciente aí. E aqui é um caso também feminino, 52 anos. Foi esse daí, né? Foi essa paciente que a gente operou era uma paciente dentista e não aguentava mais usar sapatos. E a gente fez essa cirurgia lá em Mossoró. Foi sucesso total. Essa paciente está ótima, né, doutora? Está muito bem. A doutora Nayara, inclusive, está aqui comigo agora e está me confirmando aqui que a paciente está ótima. E caso 5, feminina também, de novo, né? 72 anos, você vê que a gente opera pacientes acima de 70 anos com frequência, uma deformidade muito grande,
crossfinger aí, a gente tem que fazer milagre. Aí a gente corrige isso e consegue. Ó. Fizemos o MICA, fizemos o DMMO, que é a ostomia metatarsal distal, ali, dos segundo, terceiro e quarto, corrige esse desengarro aí, e a ostomia da falange também, os dedos aí a gente fez, dá para ver aí que você vê que as falanges estão fraturadas, a gente fez a ostomia das falanges. Então, você vê pela quantidade de furinho que tem ali, né? E você comparando isso com isso, você vê que está muito bom. Então, esse outro é outro caso, um caso até mais grave, um caso bastante paciente feminino de 65 anos, com a deformidade dos dedos vizinhos, com altos valgos graves, incapacidade de usar sapatos. E aqui é o pós-operatório imediato, uma correção muito boa. Você vê que a cabeça está encaixada na falange ali, o metatarso está, os sesamoides estão embaixo do metatarso, estão bem reduzidos. A gente trasladou muito a cabeça do pé direito, teve que trasladar 100% a cabeça, e uma correção bem aceitável. Esse era o pré-operatório, pós-operatório imediato, né? Um edema grande ali, você vê, foi muito procedimento. E agora essa paciente tem 30 dias, eu acho, de operada, está fazendo fisioterapia já, e super satisfeita. Eu vou passar o vídeo dela andando aqui. Ela acabou de me enviar esse vídeo, por sinal. É a esposa de um amigo. E está começando agora a andar sem a sandália. Vou permitir hoje que ela andasse sem a sandália já. E muito feliz com o resultado do cirúrgico. Você vê que está no início da fisioterapia, né? 30 dias. Acho que é 30, 40 dias de operada. Esse é outro caso, paciente também feminino, só que de 45 anos, um altos valgos leve, mas doloroso. A gente corrigiu, fez o MICA também, você vê só os furinhos ali, paciente satisfeita, não tem incisões, não tem edema. Assim, esse tipo de paciente com 30 dias está normal, fazendo tudo. Outro caso também, ó, essa paciente está com 30 dias de operada, é uma corredora de 35 anos, ela quer voltar a correr, e eu prometi que ela ia voltar, ela já está fazendo caminhada na esteira, com 30 dias de operada, contra a minha vontade, mas já está começando, porque o corredor não aguenta, né? E foi assim que ficou. A gente corrigiu, foi uma correção muito boa. E ela está satisfeita. Está aí o vídeo dela. 45 dias de operada. Já está ficando na ponta do pé assim, ó. Então muito bom o caso dessa paciente. E eu queria agradecer aí e lembrar a André que eu fui convidado em 2022, 2 anos atrás, exatamente 2 anos atrás, para o Clube do Pé do Piauí. Foi uma honra para mim estar aí com vocês e falei sobre todos esses temas aí, tendão do calcâneo, lesões osteocondrais, a gente falou sobre o doutor Isânio Mesquita, que é um grande amigo, me recebeu muito bem, junto com o doutor André, e a turma toda aí, o Igor, o Francisco, o Fábio, né, e toda a turma aí e a gente depois socializou bem aí, foi muito bom. Tá aí, fizemos uma cirurgiazinha também nesse dia, eu e o doutor André, e aí tá a aula que eu dei 2 anos atrás, fica na recordação aí, André. E aqui são os momentos do meu grande amigo André, quando ele estagiou aqui em Recife. Eu tenho essas fotos, estou fazendo essa surpresa para ele aí. E tem uma foto dele fazendo um curso em Barretos com o doutor Mariano Del Prado, fundador da cirurgia de percutânea. Então tá aí, doutor André com o doutor Mariano, fica aí para a lembrança. E todos os momentos que a gente passamos aqui, foi maravilhoso, né? E aí, espero que agora em Maceió, próxima semana, a gente repita isso, né, André? Bom demais, bom demais. E convidar todo mundo aí para o Congresso de Maceió para a semana, pessoal. Todo mundo lá. E agradecer o convite. Espero que a aula tenha sido proveitosa. Vocês que estiverem interessados em fazer cirurgia percutânea do pé, para essas correções das deformidades do antepé, principalmente, e às vezes do retropé também, que a gente faz. Hoje em dia se corrige muita coisa por cirurgia percutânea, não é só o antepé, não é só o joanete, não. Corrige tudo já, quase, por percutânea. Então, vocês têm... O conselho que eu dou é fazer um treinamento. Treinem bastante, vão para bastante cursos, congressos, discutam casos com os amigos e não tem medo, não tenha receio, porque aprende, é reprodutiva técnica
fazendo treinamento e começando a fazer, não tem como dar errado, tá? Fica aí, estou à disposição para discutir caso. André tem meu contato, meu Instagram está aí, todo mundo conhece, Fernandes Arteiro, DR Fernandes Arteiro, estou à disposição. E vamos nos ver em Maceió. Tá, pessoal? Agora vamos abrir para as perguntas e estou à disposição aqui. Vamos observar aqui se tem alguma pergunta. Pessoal, quem tiver uma pergunta pode ligar o microfone. Acho que o doutor Frederico agora também, que é o presidente da SBOT. Poderia também já dar as boas-vindas aí também ao nosso mestre. Ele se atrasou um pouquinho porque estava em compromisso, mas já entrou aqui e participou da aula, professor. Esse é o doutor Frederico. Excelente aula. Parabéns, viu, doutor Fernandes? Queria agradecer em nome da SBOT, que a sua presença enriqueceu bastante aqui o nosso programa de educação continuada, uma aula muito abrangente. Eu, que tenho outra área de atuação, para mim foi muito proveitoso. É importante que a gente tenha uma noção adequada da evolução das demais subespecialidades para a orientação adequada também dos nossos pacientes de uma maneira mais integral, né? E realmente fiquei muito satisfeito com sua aula, tá de parabéns, nos atualizou bastante. E eu queria aproveitar uma pergunta com relação, observei que na técnica percutânea permite fazer uma abordagem em casos claro. realmente muito graves, e eu vi que às vezes tem que fazer translação até de 100% aí da cabeça. Tem tido algum problema com isso, com relação a algum retardo de consolidação, pseudartrose, ou isso não tem acontecido nesses casos, doutor? Não, a gente consegue uma translação grande, a gente testa antes, né, o quanto precisa transladar, e consolida. Essas osteotomias metafisárias, elas consolidam com uma facilidade grande, é incrível. A cirurgia percutânea, ela assusta muito a radiografia. Quando você olha a radiografia, os pacientes não entendem, não acham nada demais, não acham só. Outro dia, um clínico aqui do hospital foi dar um parecer num paciente meu que eu tinha operado, e ele abriu o sistema lá e viu o raio-x pós-operatório e ligou para mim. Achei que tinha perdido, né? Não, doutor, o seu paciente está com várias fraturas no pé, não sei o quê. Não, rapaz, é assim mesmo, eu fiz as fraturas dele. Então, assim, é uma cirurgia que assusta um pouco, porque são muitas osteotomias que a gente faz, e essas osteotomias todas consolidam, o índice de consolidação é alto, porque a gente desperostiza muito pouco, a gente faz isso com pequenas incisões, a gente não mexe no invólucro periostal ali, então aquilo ali cicatriza e consolida muito bem. E claro que existe uma chance de uma pseudartrose, mas não é muito comum, não. Então, eu tenho bons resultados com essa cirurgia, com essa técnica, tanto para casos leves, moderados e graves. Então, a gente vai variando a técnica, mas eu queria agradecer, Frederico, você aí, pessoal todo das SBOT aí, do Piauí, vocês são muito receptivos comigo. Doutor Rafael, doutor Daniel também está presente. Rafael, Daniel estão aí também presentes, exatamente. Estou vendo aqui, Rafael. Maravilha, professor. Vocês têm atuado cientificamente muito, muito forte aí. Quando eu fui aí, eu fiquei impressionado. A estrutura da Universidade Federal aí maravilhosa, o campus aí, a gente teve uma aula feita do campus. Então, Teresina aí tá de parabéns. André chegou também para contribuir aí. André é um cara que gosta de ciência, gosta de alavancar aí a terra dele. E vocês estão de parabéns. A gente aqui do Nordeste tem que nos unir aqui sempre para tornar essa região Norte-Nordeste forte na ortopedia, em todas as áreas. E a gente está crescendo muito. Eu acho que o Norte-Nordeste hoje é outra coisa em relação à época que eu me formei. Realmente o Norte-Nordeste era todo mundo tinha que sair para fazer uma especialização em São Paulo, e eu saí, fiz lá, tudo, mas hoje em dia praticamente não precisa, tá? A gente tem centros formadores aqui no Norte e Nordeste em todas as subespecialidades. Então, os nordestinos não estão precisando mais ir para São Paulo, né? Ir para o Sul fazer essas subespecializações, vão fazer os cursos, mas então, Norte e Nordeste, graças a Deus, cientificamente está muito bem. Em todos os estados. Excelente, professor. Obrigadão, viu? Um abraço, Frederico. Eu queria só corroborar com as palavras do professor Fernandes, que a gente acabou de participar agora do Norte e Nordeste, do Luso Brasileiro de Cirurgia do Ombro, e um dos maiores expoentes que estava lá era o professor Fábio Brandão, que é de Recife.
E aí, realmente, eu corroboro com o que o senhor falou. Aqui o Nordeste cresceu muito. E muito obrigado por participar da nossa educação continuada aqui. É isso, Fábio é meu sócio. Fábio é meu sócio e O senhor tá bem de sócio, então, viu? Gente meu boa. sócio. Referência Ei, total mas no ele é ombro. teresinense, viu? Ele estudou em Sim. Diocesano. Ele é teresinense. É Esse daí, papo é de daí. recifense aqui é só de agora, tá bom? Mas ele é daqui. O apelido dele aqui é Piauí, né? Chama Piauí. Pra Mas é isso variar. aí. Eu acho que você tem razão mesmo. Obrigado aí pelas palavras Muito e obrigado. que nosso Norte-Nordeste está muito bem representado. A gente está sendo convidado, né, para dar palestra no Brasil todo e até no mundo todo já. Os nordestinos, então, vamos lá, vamos continuar essa pegada aí. Eu Pois é, acho que André. ninguém tem mais pergunta, não, pessoal. Nova Já no pergunta? chat. Estou à disposição, pessoal. Se quiser perguntar, qualquer besteira aí, pode falar. Pode perguntar que a gente fala, responde tudo. Daniel tem uma pergunta, Carla? Assim, primeiro, parabéns pela aula excelente. É uma pessoa fantástica, uma simpatia. Minha área de atuação é outra também. Eu faço joelho, mas eu tenho uma curiosidade nessa cirurgia de Alex Valgo, como é que está a questão das recidivas? Se com essa técnica aí ela recidiva menos, se tem alguma alteração? O hálux valgus, a gente sempre fica, a gente brinca, diz assim, que a gente nem sabe a incidência, porque o paciente nunca volta para a gente. Então, na verdade, acontece a recidiva, acontece em... O hálux valgus, quando você tem uma patologia que ela tem muitas técnicas cirúrgicas, é porque nenhuma delas é a ideal. Mas se você conseguir fazer uma indicação bem feita e você triar o paciente bem triado, avaliar ele bem avaliado, examinar bem, saber a expectativa dele, exame radiológico, e programar a cirurgia e executar também bem executada a cirurgia, a chance de recidiva é muito pequena. E, assim, eu não estou vendo não, sabe? Essa recidiva não. O que é que acontece com o hálux valgus? Você pode ter, se você hipercorrigir um hálux varo, que seria uma tragédia, né? Mas acontece e todo mundo vai ter um que opera pé. Graças a Deus, eu tive foi pouquíssimos, mas que eu nem lembro, assim, mas a gente pega. Então, eu prefiro, às vezes, corrigir um pouco menos, deixar 80%, 90%, do que deixar 100%, porque, às vezes, ele pode recidivar o contrato para fazer um hálux varo. Então, e o paciente, ele melhora. Uma deformidade grave, se você corrigir 80%, aí você vai ver o pé, mas ainda ficou um pouquinho deformado. O paciente, às vezes, reclama. Doutor, mas meu pé não está assim 100%. Ele ainda tem meu dedo ainda está um pouquinho assim, que o paciente quer que fique o pé de Xuxa, né? Mas não pode. E aí a gente diz, olha, a senhora vai ficar assim, mas vai ficar sem dor. Então, se puder, se for uma deformidade pequena, a gente realmente consegue corrigir 100%. Uma deformidade muito grande, vocês viram aí que alguns eu corrigi muito, mas a gente não consegue deixar 100%. Mas o paciente sai bem, sem dor, usa o sapato dele, faz atividades, até esportes faz, e fica super feliz. Então, em relação a resultado, dor, melhora de qualidade de vida, é fantástica essa cirurgia, inclusive essa percutânea é fantástica. Recidiva eu não estou vendo muito, não. Graças a Deus. Acho que a Carla quer falar também. Carla? Só uma coisa interessante que eu acho que nós temos aqui duas áreas que elas se prejudicam muito por outros colegas darem o prognóstico das nossas cirurgias, que eu acho que coluna e pé. Quando você pega muito paciente que ele tem uma hérnia discal cirúrgica, que ele vem em você e você fala, isso aqui é uma lesão cirúrgica. Não, mas é porque eu fui no doutor, ele disse que se operar, eu fico sem caminhar. E é igual o pé. Às vezes eu pego vários pacientes que eles passam em outros colegas e os colegas que não executam aquela técnica, eles contraindicam aquela cirurgia, que eu acho assim, que essa aula é mais uma forma também da gente desmistificar isso, porque até vários colegas me mandam no Instagram mensagem dizendo assim, André, eu duvido que tu libera o paciente para andar no dia seguinte. Eu já filmei vários casos e mandei para o colega aqui, o paciente. Então, assim, ainda hoje, a gente observa que os próprios colegas ainda não acreditam, né, no prognóstico da cirurgia. Então, a cirurgia minimamente do pé e tornozelo, ela desmistificou isso. A gente
até o arteiro falou assim, André, não é no dia seguinte que o paciente pisa, ele pisa no dia da cirurgia. Eu lembro que até o arteiro falou assim, se você fizer a cirurgia de manhã, ele pisa à tarde, não é no dia seguinte. Então, assim, uma coisa que eu acho que a gente tem que trabalhar também essa educação continuada entre nós ortopedistas é de saber, poxa, se eu não sou especialista em coluna, eu não posso dar o prognóstico de uma cirurgia de coluna. Se eu não sou especialista em ombro, eu não posso dar o prognóstico de uma cirurgia de ombro. Como é que eu vou chegar para o paciente e dizer, você tem uma lesão do LCP, não opera não que você pode amputar a perna. Ou então, você tem uma lesão do ombro, não opera não que você pode ter uma apraxia. Então, assim, eu acho que isso contamina muito, posterga o paciente a procurar uma ajuda e resolver o problema dele. Eu acho que a gente divulgar a técnica cirúrgica, mostrar os resultados do que a gente está fazendo, a gente ajuda o paciente a buscar ajuda precoce. Em vez de operar com 75 anos, a gente vai operar ele com 65. Então, ele vai ficar 25 anos com o pé corrigido, entendeu? Isso acontecia muito, né? Acontece ainda, mas acontecia muito antes, quando as subespecialidades não eram muito fortes. Então, o paciente chegava muito no generalista, no ortopedista geral, e ele dizia assim, não opere isso não. Não opere isso não, porque realmente ele não sabia operar o joanete, Então, a gente tem uma demanda hoje, principalmente no Norte-Nordeste, que é mais pobre, e no interior, principalmente dos nossos estados todos aqui do Norte-Nordeste, uma demanda de altos valgos aí, de deformidade do pé, falando da minha área, como da área de vocês, deve ter também, de joelho, de ombro. A quantidade de paciente que tem precisando de cirurgia e que foi, assim, vamos dizer assim, postergado por outros colegas, que disseram, não opere isso, deixe, principalmente deformidade. E aí, infelizmente, esses pacientes vão evoluindo. Chega uma hora que o paciente não aguenta mais. E ele pede, por favor, aí vai procurar um especialista e termina se operando. E quando chega, infelizmente, no meu consultório, chega um paciente com Alzheimer grave já, com deformidade que podia... meu pé não era assim, meu pé não era tão deformado assim. Só que eu não operei porque o doutor fulano disse que isso na cirurgia não era para fazer, que ia voltar o joanete, que a cirurgia não ia corrigir nada. Então, a gente ouviu muito isso, né? Você deve ouvir também, a gente ouve isso. E aí, cada vez menos eu estou ouvindo, porque eu acho que hoje o pessoal não tem mais coragem de dizer isso aos pacientes, porque tem o subespecialista. Então, ninguém tem coragem mais de dizer isso a um paciente, que o paciente vai procurar e vai achar o médico que vai terminar se operando. Essa é a minha opinião. Acho que o doutor Frederico pode encerrar aí a reunião, dar algumas palavras para a gente finalizar. É isso, gente. Agradecer mais uma vez ao doutor Fernandes Arteiro. Realmente foi uma excelente abordagem, atualização para os colegas especialistas aqui presentes, residentes, estudantes da Liga, nós ortopedistas de outras áreas também. É importante essa educação, como o André falou, para a gente dar realmente a orientação adequada para o nosso paciente também, né? É importantíssimo e enriqueceu muito nosso programa de educação continuada, doutor Fernandes. Essa aula ficará disponível depois no YouTube da SBOT Piauí e mais pessoas poderão acessar aí e compartilhar essa informação, viu? Muito obrigado. Que bom. Eu estou à disposição, como eu disse a vocês, e agradecer o convite aí, e toda vez que precisar de mim, estou à disposição. E vocês querendo vir em Recife aqui, mesmo que não seja para nada de ortopedia, a gente está à disposição aí para receber vocês aqui em Recife. Parabéns ao André também, pelo convidado, foi excelente, André. E André, eu queria agradecer aí, eu já fiz uma homenagem a ele 10 vezes aí, já queria agradecer. É meu amigo, a gente se fala quase toda semana, quase todo dia, quando a gente está se falando e trocando experiência, trocando casos, e é um amigo grande, vou me encontrar com ele agora terça-feira, da próxima semana, lá em Maceió. Verdade. Valeu, pessoal. Obrigado a todo mundo. Foi uma grande honra, professor. Boa noite a todos. Obrigado a você. Boa noite, gente. Boa noite, pessoal. Tchau. Boa noite, pessoal. Nossa.